Está começando mais um episódio do LeiteCast, o podcast da cadeia do leite. Apresentação, Rodrigo Ferreira. Muito bom dia, seja bem-vindo ao episódio número 10 do LeiteCast. Hoje é domingo, 28 de julho de 2019, e eu falo aqui de Ijuí, no Rio Grande do Sul. E a entrevista que eu trago hoje é com um dos precursores do assunto leite na internet brasileira, um dos primeiros a desenvolver o tema cadeia do leite, mercado do leite no meio digital. Eu estou me referindo a Marcelo Pereira de Carvalho, ele que é engenheiro agrônomo e mestre em ciência animal pela Exalc USP. Também possui MBA Executivo Internacional e está à frente do AgriPoint e do MilkPoint desde os anos 2000. Já são 19 anos de história dessas empresas. Acompanhe mais essa entrevista do LeiteCast. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Como é que tá você? Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você e com seus ouvintes também. Tudo ótimo, Marcelo. Primeiramente, é um grande prazer estar te recebendo aqui no LeiteCast. Esse que é um programa aí voltado para a cadeia do leite. E estar falando contigo hoje é uma grande honra. Muito obrigado por participar, Marcelo. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma satisfação também, né? A gente já está na estrada aqui há bastante tempo. Então é legal ver novas iniciativas aí de gente nova querendo trazer mais informação para esse setor nosso. É isso aí. Marcelo, o assunto que eu quero abordar contigo hoje é um pouco do teu histórico aí, um pouco da tua trajetória. Muitos conhecem a frente do MilkPoint, né? A frente do AgriPoint também. E eu queria que tu falasse um pouquinho antes dessa fase aí de AgriPoint, de MilkPoint. Quem era o Marcelo, o que tu fazia, da onde que tu é natural, enfim, um pouco da tua história aí, Marcelo. Então tá bom. Tenho bastante tempo já de profissão, né? Eu sou de São Paulo, cidade de São Paulo, sem nenhuma conexão com o leite. Então, foi um caso realmente não convencional, né? Fiz agronomia, na agronomia aqui na Exalc, em Piracicaba, eu já comecei a me direcionar para a área de pecuária leiteira, nutrição animal, etc. E na faculdade a gente tem a formação para ser técnico, né? Para atuar no campo, em fazendas e tal. Então eu comecei dessa forma, dando consultoria, logo que me formei, trabalhei um período com o professor Paulo Machado, aqui da Exalc, né, da Clínica do Leite. Antes nem tinha Clínica do Leite, né? Estava no estágio bem anterior ainda. E depois comecei a dar consultoria em fazendas, fiz um mestrado em nutrição animal e em pastagens e ciências animais, né? Mas eu percebia que não era muito a minha praia, né? Quer dizer, essa área da consultoria. Eu já gostava de escrever, né? Eu escrevia para as revistas na época, Leite B, Balde Branco, que está aí até hoje, DBO Rural, enfim. E naquela época, certo, era a época que a internet estava começando, vamos dizer assim, né? Então, a gente pegou nos anos 2000 aquilo que foi conhecido como o boom da internet, né? Que era muito dinheiro sendo colocado em projetos de internet, portais, né? A época dos portais, todo mundo queria lançar portais e tudo mais. E eu, naquela época, estava acabando o mestrado, né? E conversando com o meu orientador de mestrado, eu falei que eu queria lançar um site de leite, né? Com conteúdo qualificado e que pudesse ser um ponto de encontro da cadeia do leite ao longo dos anos, né? Naquela época, menos de 1% dos produtores rurais do Brasil tinha acesso à internet. Então, do ponto de vista de negócio, era um negócio que não se sustentaria a menor análise, né? Mas eu queria fazer, achava que era o que tinha potencial. E aí, meu orientador propôs ser meu sócio, né? Ele era uma pessoa muito, muito respeitada em pecuária de corte na época, né? Quer dizer, ainda é, inclusive. E aí nós lançamos a AgriPoint com os sites MilkPoint e BeefPoint. E começou aí a nossa jornada, né? Então, a minha formação antes do MilkPoint era uma formação eminentemente técnica, o que me ajudou também, né, a me posicionar no mercado, me ajudou a entender o que seria um conteúdo relevante. Então, começou tudo naquela época, né? Lá nos anos 2000 que a gente lançou. São 19 anos já de MilkPoint. É um bom tempo, né? Bastante tempo, viu? Bastante tempo.
Ainda mais nos dias de hoje, né? Que você fala 19 anos no dia de hoje. Hoje em dia é uma vida, né? Tanta coisa que a gente faz em pouco tempo. Então, foi uma jornada muito difícil no começo, né? Assim, durante vários anos foi muito difícil. O pessoal hoje está acostumado a fazer as coisas para, né, ter sucesso rápido e tudo mais. Mas até dizer que a gente tinha alguma coisa relativamente boa, assim, em termos de negócio, assim, que dava para pensar que podia ser um bom negócio, demorou uns 7, 8 anos, tá? Essa foi mais ou menos a duração do período de provação, vamos dizer assim. Claro. E Marcelo foi uma das primeiras empresas na internet a focar no desenvolvimento de um network social, de uma rede social exatamente, né? Foi uma das primeiras empresas brasileiras, quero dizer, nesse segmento. Concorda com isso? Eu concordo, acho que é uma boa observação que você faz, porque naquela época você não tinha o conceito tanto da interação, né? Claro. Você tinha os portais que geravam conteúdo e as pessoas consumiam aquele conteúdo. A gente foi um dos primeiros que começou lá atrás, com fórum, com comentários dos leitores, que hoje é uma coisa comum, né? Mas de fato, a gente o próprio nome da empresa, né, AgriPoint, Milk Point, né, ele já foi pensado em ser um ponto de encontro, né? Onde o conteúdo era gerado parcialmente pelos próprios leitores, pelas pessoas que estão dentro da rede, né? E, obviamente, naquela época não existia Facebook, não existia Instagram, não existia nada disso. Então, eu diria que foi uma época pré-rede social, né? A gente talvez tenha adotado um modelo de rede social, né, antes do conceito estar disseminado. E a outra coisa que eu acho que foi um diferencial é que a gente buscou a verticalização, né, a especialização em cadeias específicas. Os portais na época, todo mundo lançava portais para atingir o agro inteiro. E a gente teve um insight de que não, as pessoas têm atividades específicas, né? Ela não vai querer ver um conteúdo de cebola se ela produz leite, a não ser que ela produza cebola também, né? Então a gente começou de fato a buscar um conteúdo muito especializado e como também naquela época você tinha poucas fontes de informação, né? A gente acabou virando referência e, enfim, isso ajudou muito na trajetória seguinte, né? Claro, muito interessante isso aí, Marcelo. E também nessa época, Marcelo, vem a questão de bolha da internet. Tu passou por isso, tu viveu isso, como que foi? Passamos totalmente por isso, né? Porque quando a gente lançou, né, o portal, logo na sequência do lançamento, houve a quebra das .com, né? Quer dizer, o dinheiro sumiu porque se percebeu que estava sendo colocado muito dinheiro em projetos com viabilidade no mínimo duvidosa, e isso principalmente nos Estados Unidos, né? Começou dali o epicentro e se propagou para todos os lugares, e a internet ficou mais ou menos conhecida como um demônio, né? Quer dizer, você trabalha na internet e você está com um negócio que não vira, né? Que não tem nenhuma chance de dar certo. Então a gente sofreu isso. Como a gente era muito pequeno, né, a gente não tinha feito grandes investimentos, até porque não tinha dinheiro, porque a gente tinha uma percepção que era uma coisa mais a longo prazo, a gente não quebrou, né? A gente foi devagarzinho aumentando o número de usuários, devagarzinho se constituindo o que a gente tem hoje, e então a gente conseguiu passar pela bolha meio incólume, né? A gente não recebeu investimento, né? A gente não estava com capital de terceiros, fundos de investimento, nada disso. Era capital próprio e não muito. Então a gente conseguiu passar a batida. Muito pequeno para quebrar, né? Mas dos grandes projetos que queriam fazer marketplace, né? Queriam, enfim, realmente conquistar o mercado por uma coisa que não existia a demanda ainda, né? Não existia nem o mercado, nem os usuários, nem conectividade, esses todos pararam. Não ficou ninguém, tá, dos grandes projetos. Mas a gente chegava nas empresas e, obviamente, durante vários anos, o pessoal falava, pô, a internet não vira, ninguém acessa, a gente não vai anunciar no seu portal porque ninguém acessa, né? A internet é um negócio muito, muito rudimentar ainda, né? E hoje ninguém fala mais isso, né? Hoje é o contrário, né? Quem geralmente está sob desconfiança é muito mais a mídia impressa do que a mídia online, né? Houve uma reversão aí da percepção dos anunciantes pelo próprio fato de que as fazendas acessam, os produtores técnicos acessam, né? E então foi um processo longo, mas
a gente passou essa crise, sim, passou a bolha da internet. Olha aí, Marcelo. E, Marcelo, você estava falando ali de questão de sucesso rápido, que a gente vê muito hoje em dia, né? E quantos anos levou para o Milk Point, vamos dizer assim, virar? Ele ter a primeira situação de, vamos dizer, uma estabilidade maior, uma situação de mais concreta assim, para o Milk Point. Quantos anos levou isso? Estabilidade hoje nenhum negócio tem, não né? Existe, né? Tá todo mundo, é o que eu falo, tem tanta mudança que todos os negócios estão sob ameaça constante, né? Você tem que sempre reinventar, você tem que sempre pensar o que você não está fazendo, o que deveria estar fazendo. Então, não dá para dizer estabilidade, mas foram aí 7, 8 anos que a gente falou, puxa, acho que dá para apostar nisso por mais longo prazo, né? Mas foram várias vezes que eu saía do escritório tarde, né? A gente trabalhava muito, né? Para fazer o negócio. Começou com 0 funcionários. Era comum eu sair 9 horas da noite do escritório, 9h30, e chegava em casa e falava, nossa, o que eu tô fazendo, né? Esse negócio não vai virar, né? Eu tô despendendo uma energia grande, meus colegas de profissão aí, de escola, de faculdade, todos estão já encaminhados em multinacionais, etc. E a gente aqui eu tô aqui tentando cavar um negócio que vai saber lá se vai funcionar, né? Mas a gente foi trazendo outras coisas, né? Quer dizer, até para rentabilizar, para monetizar, depois que a gente começou com o site, viu que a gente tinha usuário, né? Embora não muitos. Aí começamos a fazer logo no primeiro ano cursos online. Não dá nem para chamar de curso online hoje, porque a gente mandava um PDF por e-mail e tinha um grupo de discussão no Yahoo, mas as pessoas faziam aquilo, né? Então, puxa, então é uma forma da gente trazer alguma receita para o negócio, né? E começamos também com eventos, né? O Interleite já existia e o professor Laranja, que era da USP, ia sair da USP e tal, falou, puxa, você não quer tocar esse evento? Aí começamos tocando o Interleite, né? E aí de lá ficou um evento bem grande, que tem o Interleite Sul, já teve Nordeste 2 edições, Interleite Sul 9 edições, né? E então começou assim, né? A gente foi juntando outras coisas e ganhando uma expertise em algumas outras áreas, como a área de mercado, enfim, treinamento online. Mas, de fato, foram vários anos aí até a gente olhar para o negócio com uma cara diferente, né? E talvez, se eu não tivesse muita persistência, talvez eu tivesse parado ao longo do tempo e nada disso teria acontecido, né? E é uma coisa muito interessante, Marcelo, essa questão que tu pontua aí, que provavelmente quem vê hoje o Milk Point, os eventos, as colunas, os cursos, enfim, dificilmente vai imaginar essa situação que tu tá contando pra gente agora. Uhum. É uma questão assim que é muito interessante isso. Realmente conhecer a história das pessoas é uma coisa que ajuda muita gente a compreender de onde que veio essas empresas que estão aí hoje e por que elas são o que são, né? Sem dúvida. Acho que hoje a gente tem aquele culto ao sucesso, né, de uma forma meio exagerada, né? Claro, você tem aqueles casos de sucesso absurdo, né, que criam unicórnios, né, empresas de 1 bilhão e etc. Mas o fato é que a maior parte das empresas é muito trabalho, né? É muita incerteza, é sorte em alguns momentos, porque você tem que fazer algumas escolhas e aquelas escolhas você não tem certeza se estão certas, mas às vezes se mostram corretas. Exatamente. Mas é aquela história, né? O pessoal vê as pingas que a gente bebe e não vê os tombos que a gente leva, né? Mas é assim, é sempre muito trabalho, sempre muita persistência, aprendizado, né? Tentar aprender com o mercado, aprender com os outros, né? Buscar referências, enfim, acho que é muito nessa linha aí, é um processo que leva tempo, geralmente. Claro, muito, muito legal isso aí, Marcelo. Uhum. E hoje, falando em Milk Point, Marcelo, o Milk Point eu entendo ele como tendo várias ramificações, né? Várias camadas aí, são Interleite, EducaPoint, Milk Point Radar, Milk Point Mercado, enfim, várias frentes aí, né, que eu vejo. Tu gostaria de falar sobre algumas delas aí pra gente, pra nossa audiência do LeiteCast? De fato, o Milk Point ele é um produto em si, né? Quer dizer, é um produto fim, né? Porque ele é um produto que tem receita, enfim.
mas ele é também meio, né? Quer dizer, a hora que você tem a comunidade com 120, 130 mil pessoas cadastradas, né? Isso com e-mails válidos, um mailing atualizado, vamos dizer assim, você abre espaço para fazer outras coisas na área de informação, tá? Então, a gente procurou, nesse período, de fato, estar muito presente na cadeia do leite, tentar entender aonde que a gente poderia contribuir com essa cadeia, né, através dos eventos, através de treinamento online, através de inteligência de mercado, e com isso a gente foi criando outros serviços, né? Acho que foi essa trajetória. O Milk Point acaba sendo o ponto de partida que reúne todos esses negócios, mas são negócios que têm suas dinâmicas próprias, né? E a área de treinamento online é uma área que a gente, em 2017, deu uma guinada, né, lançando o EducaPoint com um formato de assinatura, num outro modelo. É uma área que a gente entende que tem um potencial de crescimento bastante grande, se a gente considerar que o agro vai precisar de informação cada vez mais, a conectividade vai aumentar, as pessoas estão distantes umas das outras, os custos são altos, né, de aprendizado quando você vai para o presencial. Então, a gente entende que é possível que a gente tenha uma trajetória parecida com o Milk Point no EducaPoint. Espero que não demore tanto, né? Em termos de consolidação, mas a gente entende que é uma área bem interessante e que pode sair além do leite, né? Quer dizer, essa é uma outra coisa que a gente está buscando, né? Tá em outras áreas além do leite, utilizando as competências que a gente tem, né? Em algumas dessas áreas é possível, outras não faria muito sentido, mas na educação é uma área que vale a pena, que faz sentido a gente estar envolvido, sim. Tá? Então, legal. Essa é a história, né? E, além disso, né, eu sou sócio da AgTech Garage, né, que é um hub de inovação no agro, junto com outros sócios, mas é um projeto bastante interessante que a gente procura. A gente tem várias startups que estão lá fisicamente, mas muitas outras que estão numa plataforma online, e a gente aproxima essas startups das empresas, das corporações que são nossas clientes, né? Então é uma outra vertente, com o intuito também de se manter atualizado, de entender o que está acontecendo nesse novo mundo, né, de agricultura 4.0 e tudo mais. Tem sido muito interessante aí, não só por isso, mas pela própria renovação que isso traz para mim e para a própria AgriPoint, né? Que já é uma empresa com quase 20 anos de idade. Entendi, Marcelo. E nessa questão aí da agricultura 4.0, inclusive aqui no LeiteCast a gente trouxe o Laerte Cassoli. Você deve conhecer ele aí. Conheço muito, sim, claro. Falando sobre esse tema. Uhum. Muito legal. Isso aí vai ser uma revolução, né? Acho que, claro, a gente tem que sempre contextualizar que a cadeia do leite é uma cadeia muito heterogênea, tem produtores em vários estágios de desenvolvimento, né? Mas se a gente considerar que você começa a trazer várias tecnologias de outras áreas para o leite, né, ou para qualquer atividade agrícola, a capacidade de processamento em nuvem, os sensores, né, a conectividade, tudo isso faz com que a gente comece a ter coisas que a gente não imaginava que era possível a gente ter, né? Então, o futuro da atividade ela vai ser, em grande parte, muito diferente do que é hoje. A gente vai ter muito mais informação de cada animal, enfim, informação das plantas. Nós vamos ter muita informação para se trabalhar e isso vai gerar também uma mudança grande na atuação dos técnicos, no perfil dos produtores. É um processo que está só começando, então a gente também faz questão de acompanhar esse processo, porque é um processo que é uma janela para o futuro, né? Tem muita mudança acontecendo. Claro, eu comentava com o Laerte naquela oportunidade e ouvindo ele, chega a dar uma ansiedade, né, de você imaginar e não conseguir imaginar exatamente o que vem por aí, né? A questão que eu fazia para ele, o que vem por aí, é uma questão que é difícil de ser respondida. Exato. É um desafio. Se você não tem ansiedade, é porque você está mal informado, né? Porque qualquer pessoa que tem algum grau de informação sobre o que está acontecendo vai ter ansiedade, vai ter algum medo, né? Vai falar, puxa, exatamente. Será que eu vou fazer no futuro, né? Será que vai ter espaço para mim? Como é que vai ser a minha profissão? Porque o fato, quer dizer, isso também é uma das coisas que justificou a gente investir no EducaPoint. Na época que a gente se formou, que eu me formei,
ainda era uma época em que aquele conhecimento que você adquiria, ele tinha uma vida útil bastante longa, né? Você podia usar aquele conteúdo ao longo da sua vida e aquilo era praticamente suficiente, né? Hoje, a vida útil desse conhecimento morre muito mais rápido, é muito menor, você tem que repor muito mais coisas, tem que aprender muito mais coisa nova que você não imaginava que você precisava, até porque muita coisa não existia, né? Então, o processo de aprendizado tem que ser contínuo. O analfabeto do século XXI, como o Alvin Toffler falava, né, é quem não aprendeu a desaprender e reaprender. Esse é o analfabeto do século XXI, é o cara que está estagnado, né? Então, é uma época, por outro lado, muito interessante para quem trabalha com informação, porque informação é um bem que as pessoas vão precisar consumir para se manter atualizadas, senão elas vão virar peças de museu, né? Então, quem ainda tem lenha para queimar vai precisar se reciclar, vai precisar entender o que está acontecendo, né? Então, é muito bom para quem trabalha com informação, no meu modo de ver. E a cadeia do leite é uma cadeia que está passando por uma transformação muito grande, porque se a gente analisar o agro, o leite ficou para trás, né? Todo o avanço que aconteceu na suinocultura, na avicultura, soja, milho, etc., o leite ficou em grande parte para trás. E agora está correndo atrás uma cadeia que movimenta 70, 80 bilhões de reais por ano entre produção e indústria, tá? Então é um gigante adormecido que começa a se movimentar. Então é bom para a gente que está nessa área. E Marcelo, eu não poderia, já finalizando aqui o nosso bate-papo, não poderia perder essa oportunidade de falar sobre o mercado contigo. Acho que é uma das referências aí maiores do nosso Brasil aí, em termos de mercado do leite, e é minha obrigação te questionar aí a respeito do mercado, né? O que o mercado está mostrando aí, o que o mercado nos mostra para frente em relação ao leite. Eu achei que eu ia escapar dessa, mas não consegui, viu? Vou ter que falar. A gente está num momento aí de reversão do mercado, né? De uma frustração aí, numa época que geralmente você tem aumento de preços, né? Agora, as coisas... é uma coisa um pouco frustrante até, que muitas vezes as pessoas têm uma visão muito pontual, né? Quer dizer, uma fotografia muito pontual daquilo que está acontecendo. Se a gente pegar o começo desse ano, o que a gente viu? A gente viu um mercado com uma expectativa de aumento de consumo, o novo governo e tudo mais, economia com perspectiva de crescer 2,5%, né? Enfim, uma retomada da situação econômica do país. E preços ao produtor que já começaram num valor mais alto do que o ano anterior, né? Com custos de alimentação relativamente controlados também, né? Então, foi um cenário em que houve um estímulo para o aumento de oferta, né? Quer dizer, se a gente analisar a receita menos custo de ração, que é uma medida que a gente faz aqui, né, foi 33% maior do que no primeiro semestre do ano passado. Então foi um momento de estímulo, tá? E ao mesmo tempo que você cria esse estímulo, do outro lado, você tem uma economia que não está indo, né? A economia foi gradativamente perdendo força, né? As projeções de crescimento do PIB foram menores, né? O desemprego ainda é muito alto. Então a gente tem uma situação conjuntural em que de um lado você tem um aumento de oferta e de outro lado você tem uma economia patinando com preços ao consumidor muito débeis, preços da indústria muito débeis. Em algum momento isso ia ser revertido, né? Acho que a indústria acenou com uma possibilidade de mercado que não se concretizou, né? E isso gerou uma expectativa no produtor também. Então a gente teve um crescimento da oferta no primeiro trimestre, certamente crescemos no segundo também, comparado ainda a um maio do ano passado que teve greve dos caminhoneiros, então uma boa parte do leite foi jogada fora, né? Então isso não aconteceu esse ano. E o que aconteceu foi que a gente está assistindo a uma queda muito significativa dos preços do leite nesse momento, né? Eu acho que a cadeia ainda tem que evoluir muito em comunicação, né? Eu acho que, por mais que a gente escreva, fale, diga, né? Eu acho que a indústria precisa sinalizar melhor para o produtor o que está acontecendo, tanto nos momentos bons quanto ruins, né? E as pessoas consigam olhar um pouco mais o todo, né? Eu acho que eu vejo as discussões ainda muito parecidas com as que existiam há 15, 20 anos atrás,
né, onde você não olha o todo, né? Para você ter um bom preço, você tem que ter um mercado pagando, né? Então, acho que esse é um ponto. Então, a gente está assistindo a uma redução de preço. Isso deve, em algum momento, repercutir também numa certa redução do crescimento da oferta, né? Com a aprovação da Previdência, tudo indica que vai acontecer, a gente pode ter uma retomada da economia. Então, a gente pode ter um segundo semestre mais estável, né? Quer dizer, ao contrário dos outros anos, onde você tem uma queda grande de preço a partir de setembro, por aí. A queda já está acontecendo, mas talvez ela não seja nem tão grande quanto nos outros anos, né? Nossa equipe já está vendo que leite spot em alguns lugares já está subindo, né? Então, está um momento aí de transição do mercado. Mas o que eu acho, Rodrigo, mais importante do que isso, é a gente analisar, né, qual é o futuro da nossa cadeia, né? Então, a gente vê hoje uma dependência muito grande de commodities lácteas na mão de grandes redes de supermercados, atacadistas, etc. A gente vê uma dificuldade de inovar, né? A gente vê um consumidor cada vez mais interessado em inovação, né? Então, a gente vê, eu tenho ido muito lá para fora, ido em eventos, eu vejo o grau de inovação deles, onde o leite é uma plataforma, o leite não é um produto, né? Com o leite você faz um monte de coisa que agrega valor. Então, acho que estava na hora de pensar, do ponto de vista de futuro, né, qual é a agenda que a gente tem que ter, né? Será que fazendo leite UHT, leite em pó, né, enfim, e mussarela, a gente vai conseguir remunerar bem essa cadeia, ou a gente vai ter sempre dificuldade de remunerar bem a cadeia? Vamos ter altos e baixos e assim será, né? Então, eu acho que o mercado conjuntural apresenta essa situação, mas acho que valeria a pena olhar mais o longo prazo, né? De inovação, de inteligência de vendas, de competitividade para exportação, essa é outra coisa, né? Então, o que os melhores estão obtendo? Será que a gente tem produtores que conseguem ser competitivos com os neozelandeses, com os americanos ou com os argentinos? Eu acho que falta ainda esse tipo de dado, por incrível que pareça, né? Falta esse tipo de informação. Então, olhando um pouco mais no longo prazo, tentando sair da discussão de curto prazo, tá? Muito legal essa tua opinião aí, Marcelo, muito legal essa tua visão, né? Dá uma ideia mais, como tu diz mesmo, uma ideia mais ampla a quem está ouvindo aí do que o mercado pode oferecer, o que a gente pode oferecer para o mercado muitas vezes, né? Então, sem dúvida, sem dúvida. Muito legal. O consumidor de hoje não é o mesmo consumidor de 20 anos atrás, né? Então a gente tem que olhar isso, né? Falar, o que esse consumidor quer? Como que eu consigo produzir o produto que ele quer? Eu acho que é muito nessa linha que nós temos que avaliar. Aí precisa ter inovação, precisa ter investimento em pesquisa, precisa ter regulamentação favorável, né? Em termos de Anvisa, MAPA, etc., aprovação de rótulos, então é tudo por essa linha, né? Troca de informações com empresas de fora. Então é um caminho que é um caminho diferente do que a gente está trilhando. Se o objetivo for vender produto no atacado, a baixo preço sempre, a gente vai estar sempre com o mesmo cenário. Ora vai estar muito bom, porque ficou muito ruim antes, e depois vai ficar muito ruim porque ficou muito bom, né? Sempre aquele movimento de pêndulo, né? Sempre aquele movimento de pêndulo, que é o que acontece nos produtores de commodity, né? Se você for ver o neozelandês, ele já ganhou muito dinheiro, mas também já perdeu muito dinheiro, né? Se os preços estão baixos lá fora, você vai no Uruguai e na Argentina agora, eu tive recentemente no Uruguai, é uma situação de penúria, assim, visitei fazenda, assim, produtor bom quebrando, né? Quebrando, não é quebrando hoje, quebrando faz 5 anos, né? Então, essa questão da commodity é uma coisa que preocupa, né? A gente está centralizado, o nosso produto ficar relegado às posições de baixo valor agregado na prateleira. Eu acho que esse é o ponto, né? Muito bem, Marcelo. Muito obrigado aí pela tua participação. Agradeço aí novamente. Fiquei muito contente com a tua participação mesmo. Espero aí ter outras oportunidades de falar contigo, né? Um grande abraço, Marcelo. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pelo convite aí. Sucesso para você e espero que a gente junto aí consiga, né, ir melhorando o grau de informação da cadeia, inspirando as pessoas e fazendo com que o leite no Brasil alcance degraus cada vez mais altos. Um abraço. Muito bem, essa foi a entrevista com Marcelo Pereira de Carvalho,
nos falando sobre sua trajetória, sobre os seus negócios e também nos apresentando a sua visão sobre o mercado do leite brasileiro. Por hoje vamos ficando por aqui. Muito obrigado por ter nos acompanhado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.